Fala galera, hoje a gente tem assunto polêmico, polêmico demais. Primeiro começa pela religião. Eu fiz uma enquete no meu Instagram perguntando qual tema a galera queria que a gente falasse essa semana e caiu religião. Bom, eu não estou aqui para criticar nenhuma religião, nenhuma igreja, longe de mim. A gente vai analisar só um ponto interessante, porque eu, nos meus estudos, nas minhas leituras e na minha vivência, eu acabei enfrentando alguns momentos ruins, como todo mundo enfrenta. Tem um assunto que me incomoda muito e que divide muitas opiniões e que tem a ver com a religião cristã como um todo, que é a depressão e a igreja. Qual que é a relação entre a depressão e a igreja? Hoje a gente vive num mundo que as informações são muito rápidas. As informações passam de um continente para o outro em questão de segundos. E muitas vezes a igreja não conseguiu entender isso, ou não evoluiu a tal ponto de captar essa interação que nós temos, essa geração fervorosa que a gente tem, essa geração correria, essa geração Coca-Cola com café. E aí acaba perdendo a essência, acaba perdendo a conexão com o pensamento atual e a conexão com o pensamento bíblico. E aí as pessoas que entram na igreja acabam não se sentindo no lugar delas, porque o que o pastor fala, o que o padre fala, o que o rabino fala lá na frente não condiz com aquilo que ela vive, mas por alguma obrigação familiar, por alguma obrigação psicológica, por alguma trava, ele tem que ir naquele culto, naquela celebração, naquela reunião, porque se ele não for, ele vai perder alguma coisa. Vai perder a sociedade que ele nasceu no meio, ele vai perder as amizades, as únicas pessoas que ele conhece que estão ali no meio, que são daquela congregação, digamos, que são daquela sociedade, daquela assembleia ali. E aí o medo entra dentro da gente, porque a gente não quer perder aquelas pessoas que estão na nossa vida desde sempre, mas a gente fica frustrado dentro de um espaço. A gente fica enclausurado num espaço que a gente não se sente bem. A gente sente que não é o nosso espaço. E daí nasce a depressão. Porque a depressão é uma série de sintomas psicológicos que atingem a todos nós. Estresse, histórico familiar, disfunções harmoniosas, separação conjugal, ansiedade, uma série de sintomas. Isso todo mundo já sabe, todo mundo já passou. O problema é que quando esses sintomas tomam uma proporção que a gente não consegue ver uma saída, não consegue ver uma solução, ele acaba atingindo não só o nosso psicológico, mas o nosso físico como um todo. E a gente não vê saída. É aí que começam os pensamentos sobre morte, pensamentos de fugir, pensamentos de sumir e não voltar mais, ou sair daquele ambiente e não retornar. Mas eu quero trazer alguns pontos. Não existe regra para curar a depressão, não existe regra para curar o problema do seu irmão. Cada pessoa é uma pessoa, cada cabeça é uma cabeça diferente, uma cabeça pensante que vive em um mundo totalmente diferente do que o que a gente vive, o que eu vivo. Então não cabe a mim aconselhar ou criar aqui 7 maneiras para se livrar da depressão, 7 fórmulas para o sucesso. Eu acho isso balela, porque isso não funciona, porque cada pessoa é um ser diferente e individual. Mas eu quero trazer aqui hoje alguns exemplos, como o pessoal pediu para que falasse de religião, mas eu queria falar de depressão, eu resolvi juntar aí os pedidos com a minha vontade. E aí eu trouxe alguns exemplos aqui de personagens bíblicos que tiveram depressão e que conseguiram superá-la de alguma forma. O primeiro foi Jó. Jó foi um cara extremamente bem-sucedido na sua vida material. Ele tinha tudo, tudo, tudo. Ele era o homem mais rico daquela época. E da noite para o dia ele perdeu tudo. Perdeu a sua família, perdeu os seus bens, perdeu os seus filhos. Tem até uma música com isso, né? A única pessoa que ficou com ele, que ficou ao lado dele, também não estava mais acreditando
que era a esposa dele. Em muitos momentos na nossa vida, a gente acha que perdeu tudo e até as pessoas de dentro da nossa casa, que estão conosco desde sempre, não acreditam mais naquilo que a gente está lutando em prol. Não acreditam que a gente é capaz de conseguir aquilo que a gente está lutando para conseguir. Eu sou um subversivo nato. Eu sempre me considerei fora do ambiente que eu cresci, mas eu permaneço nele porque eu gosto. Isso não me causou nenhuma depressão ainda, porque as pessoas já acostumaram com a minha chatice, com as minhas loucuras de pensamento. E como Jó conseguiu superar isso? Ele entregou tudo, ele persistiu naquilo que ele acreditava, ele colocou tudo naquilo que ele acreditava. A gente tem exemplo prático hoje, se você pegar a história de caras como Silvio Santos, por exemplo, que passou pelo ralo e que foi subindo, subindo, subindo e hoje é quem é. Dá uma pesquisada rápida aí no Silvio Santos. Que essa história consiga um pouquinho te inspirar um pouquinho. Outro personagem clássico que teve problemas similares também foi Jesus. Jesus já chegou, para quem acredita, é evidente, chegou na terra já sabendo do seu fim, como seria o seu caminho até a cruz. Mas certo momento da sua caminhada, ele falou para Deus: Deus, passa de mim esse cálice, porque ele não aguentava mais passar por aquilo que ele estava passando. E hoje é a mesma coisa que acontece com a gente hoje. A gente chega a um ponto que fala: eu não consigo mais. Eu não sou capaz de fazer isso, ninguém me ama, ninguém me quer, meu marido me largou, minha mulher me largou, meu namorado me largou, e agora eu estou sozinho, sozinha. Eu não sirvo mais para nada, e aí que começam os malditos pensamentos de morte. Essa semana eu soube de duas garotas que cometeram um suicídio, infelizmente. Eram duas garotas cristãs, filhas da igreja. Quando eu digo filhas da igreja, de berço cristão, que nasceram dentro de uma família lindíssima, mas que dado o momento elas disseram: eu não sirvo mais para nada, então eu prefiro acabar com a minha vida do que continuar acabando com a vida de alguém. Esse pensamento é péssimo. Esse pensamento, quem acredita como eu em energias positivas e energias negativas, em um centro, um neutro, vai entender o que eu estou falando. Essas meninas acabaram se aproximando mais do polo negativo. E quando você se aproxima mais no polo negativo, é muito mais difícil você voltar. Porque você está indo e cada vez que você entra mais, você vai percebendo que você está mais sozinho, que você já não tem mais jeito. E é isso que eu quero que você mude agora. Porque ninguém está sozinho nessa vida. Se você acredita que sua família não te ama mais, se você acredita que seus amigos não te amam mais, tem alguém que ainda te ama. Desculpa, vocês pediram para eu falar de religião, eu vou puxar para minha sardinha. Deus nunca abandona ninguém. Deus nunca deixa ninguém desamparado. Basta você acreditar que Ele pode mudar aquela situação que você está passando. Leia o Salmo 51 e você vai ver a decadência que Davi estava, o fundo do poço que ele estava. Talvez a falha da igreja atual é se preocupar muito mais com o que a pessoa veste, com o que a pessoa aparenta ser, do que com o que ela realmente precisa espiritualmente. As doenças espirituais, elas não mostram feridas expostas, elas têm feridas internas. E o nosso objetivo, como pessoa, primeiramente, é ajudar os nossos irmãos que estão caídos. O nosso objetivo hoje tem que ser ajudar aqueles que estão caídos. Não é questão de religião. Hoje a gente passa pela rua e vê um monte de morador de rua. A gente passa por casas de recuperação e vê um monte de gente afundado nas drogas. Essa semana, Demi Lovato sofreu overdose de heroína. Uma jovem de 20 e pouquinhos anos que não conseguiu, com a fama, com o dinheiro, superar suas depressões. Eu não trouxe aqui nenhuma regra de como você passar pela depressão,
mas sim deixa que as pessoas te ajudem. Ame um pouquinho mais, transpareça um pouquinho mais, converse um pouco mais. Eu sei que depois de certas experiências a gente cria uma barreira, mas a gente precisa quebrar essa barreira para conseguir abrir a porta. Vamos abraçar um pouco mais, vamos dar mais carinho, vamos parar de julgar as pessoas pelo que elas aparentam ser e vamos acreditar que o ser humano ainda pode mudar esse mundo. Não só na questão política, não só na questão religiosa, mas na questão humanitária. Tem muita gente depressiva dentro das nossas casas, dentro do nosso trabalho, e a gente não faz nada. Vamos nos mexer. O amor supera todas as coisas. Galera, eu quase esquecendo de falar. Eu gosto muito de ler, então para deixar as ideias desse vídeo todas muito bem amarradas, eu usei alguns livros que eu já li e que eu gosto muito. O primeiro é Decepcionados com a Graça, do Paulo Romero. É um livro excelente. Se você está enfrentando algum desses tipos de problemas, se você está infeliz com a fé ou com aquilo que você acredita, não só dentro da igreja, mas na vida material como um todo, leia esse livro, Decepcionados com a Graça. O outro livro que aí trata mais do tema em específico é do Ismael Matos, Depressão na Igreja, Físico ou Espiritual. E as referências de Jesus está em Mateus 26, a partir do verso 27, de Jó está em Jó 2, a partir do verso 9. E o de Davi tem vários. De Davi tem vários momentos que ele teve essa depressão, mas o que eu mais me apaixono é o verso 51 do livro de Salmos, tá bom? Um abraço, deixa seu like.